comigo. Restaurant, bank, school, church, park, playground. Vamos lá mais uma vez. Restaurant, bank, school, church, park, playground. Restaurant é o restaurante. Bank, o banco. School, escola. Church, igreja. Park, o parque. Playground, o parquinho. Agora eu falo as palavras em português e você continua falando em inglês. Vamos lá? Como é que se diz restaurante? Very good. Restaurant. Banco. Bank. Escola. School. Igreja. Church. Parque. Park. Parquinho. Playground. Muito bem, vamos para a próxima página. Repitam comigo. City. State. Country. Farm. Downtown. Club. Mais uma vez. City. State. Country. Farm. Downtown. Club. Very good. City, cidade. State, estado. Country, pode ser tanto país como interior. Farm, a fazenda. Downtown, o centro da cidade. E club é o clube. Agora eu digo as palavras em português e você em inglês. Como é que se diz cidade? City, estado. State, país ou interior. Country, fazenda. Farm, centro da cidade. Downtown, clube. Club, very good. Vamos continuar. Mall, movies. Theater, home, gas station, parking lot. Vamos lá mais uma vez. Mall, movies, theater, home, gas station, parking lot. Muito bem, então mall é o shopping, movies, cinema, theater, o teatro, home, casa, lar, gas station, posto de gasolina e parking lot, o estacionamento. Agora eu digo em português e você continua falando em inglês. Como é que se diz shopping em inglês? Muito bem, mall, cinema, movies, teatro, theater, casa ou lar, home, posto de gasolina, gas station, estacionamento, parking lot. Muito bem, pessoal, bastante coisinha nova aqui, tá? Então prestem atenção. Home, nós nos referimos como nossa casa, nosso lar. Então, sempre que falamos eu vou para casa, estou indo para minha casa, correto? Não costumamos falar house, que também é casa, ok? Normalmente sobre nossa casa falamos home, ok?
E outra coisa, aqui o mall, né? Em português estamos acostumados a falar shopping. Só que em inglês, shopping é outra coisa que vamos ver lá para frente nas nossas aulas, ok? Em inglês, para shopping, eles se referem como mall ou shopping mall, tá? Então, para se referir a shopping, né? Ou diremos em inglês shopping mall ou somente mall, que é como normalmente eles falam, que é mais curto, correto? Vamos continuar? Repitam comigo. To go. To go. Como que se diz o verbo ir? Muito bem. To go. I go. He goes. You don't go. She doesn't go. Do they go? Does he go? Vamos lá mais uma vez. Como é que se diz eu vou? Ele vai. Você não vai. Ela não vai. Eles vão? Ele vai? Muito bem. Então aqui é o verbo to go na forma afirmativa, negativa e na forminha de pergunta, interrogativa, ok? Alguns exemplinhos dessas formas. Vamos lá repetir mais umas frases. I go downtown. I go home. I go to school. I go to church. I go to work. I go to the bank. I go to the park. I go to the restaurant. I go to the gas station. Muito bem, então vamos lá. Aqui eu tenho uma coisinha para explicar para vocês, ok? Sempre que vamos, vamos a algum lugar, vamos para algum lugar. Então, sempre que queremos indicar esse lugar ao qual estamos indo, temos que usar algumas palavrinhas, ok? Então, vejam lá no último bloquinho de exemplos. Vejam, coloquei até em vermelho. To the. Para quase 100% dos lugares que dizemos que vamos, colocaremos o to the. To the bank, to the park, to the restaurant, to the gas station, to the playground, to the movies, to the theater, ok? Para a maioria dos lugares. Porém, temos algumas exceções. Quais são essas exceções? Vejam lá no bloquinho do meio. School, church, work, usamos somente o to. Então, I go to school, I go to church e I go to work. E lá no primeiro bloquinho, são outras exceções que não usamos nada. Então, eu vou ao centro, I go downtown. Eu vou para casa, I go home. Tá? Então, para essas duas palavrinhas, entre o go e o lugar, nunca irá nada no meio. Então, prestem muita atenção nessa regrinha, porque ela é muito usada em inglês. Tem mais poucas exceções que usa-se somente o to. Porém, nas próximas aulas, conforme formos vendo outros lugares, mostrarei para vocês quais são, ok? Então, por enquanto, nessa aula de lugares, parte 1 e na próxima, que é a parte 2, atentem-se a isso. Home, downtown, não vai nada. School, church, work, somente vai o to. E todos os outros lugares usaremos o to the, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários que eu responderei a todas, ok? Vamos continuar, ver mais alguns exemplos. Repitam comigo. What time do you go to the mall? I go to the bank at 2 p.m.
He likes to go to the club. My mother prefers to go to the theater. Vamos lá mais uma vez. What time do you go to the mall? I go to the bank at 2 p.m. He likes to go to the club. My mother prefers to go to the theater. Agora eu falo as frases em português e você repete em inglês. Como é que se diz? Que horas você vai ao shopping? Eu vou ao banco às 14 horas. Ele gosta de ir ao clube. Minha mãe prefere ir ao teatro. Vamos para a próxima. My sisters go to the playground on Sundays. I want to go downtown with my father. She doesn't want to go to the farm. We don't like to go home early. Vamos lá mais uma vez. My sisters go to the playground on Sundays. I want to go downtown with my father. She doesn't want to go to the farm. We don't like to go home early. Agora eu digo em português e você continua falando em inglês. Minhas irmãs vão ao parquinho aos domingos. Eu quero ir ao centro com meu pai. Ela não quer ir à fazenda. Nós não gostamos de ir para casa cedo. Very good. Muito bem. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa nova nessa aula. Amigo, restaurant, bank, school, church, park, playground. Vamos lá mais uma vez. Restaurant, bank, school, church, park, playground. Restaurant é o restaurante. Bank, o banco. School, escola. Church, igreja. Park, o parque. Playground, o parquinho. Agora eu falo as palavras em português e você continua falando em inglês. Vamos lá? Como é que se diz restaurante? Very good. Restaurant. Banco. Bank. Escola. School. Igreja. Church. Parque. Park. Parquinho. Playground. Muito bem, vamos para a próxima página. Repitam comigo. City,
state, country, farm, downtown, club. Mais uma vez, city, state, country, farm, downtown, club. Very good. City, cidade, state, estado, country, pode ser tanto o país como o interior. Farm, a fazenda. Downtown, o centro da cidade. E club é o clube. Agora eu digo as palavras em português e você em inglês. Como é que se diz cidade? City, estado. State, país ou interior. Country, fazenda. Farm, centro da cidade. Downtown, clube. Club. Very good. Vamos continuar. Mall, movies, theater, home, gas station, parking lot. Vamos lá mais uma vez. Mall, movies, theater, home, gas station, parking lot. Muito bem, então mall é o shopping, movies, cinema, theater, o teatro, home, casa, lar, gas station, posto de gasolina e parking lot, o estacionamento. Agora eu digo em português e você continua falando em inglês. Como é que se diz shopping em inglês? Muito bem, mall, cinema, movies, teatro, theater, casa ou lar, home, posto de gasolina, gas station, estacionamento, parking lot. Muito bem, pessoal, bastante coisinha nova aqui, tá? Então prestem atenção. Home, nós nos referimos como nossa casa, nosso lar. Então, sempre que falamos eu vou para casa, estou indo para casa, para minha casa, correto? Não costumamos falar house, que também é a casa, ok? Normalmente sobre nossa casa falamos home, ok? E outra coisa, aqui o mall, né? Em português estamos acostumados a falar shopping. Só que em inglês, shopping é outra coisa que vamos ver lá para frente nas nossas aulas, ok? Em inglês, para shopping, eles se referem como mall ou shopping mall, tá? Então, para se referir a shopping, né? Ou diremos em inglês shopping mall ou somente mall, que é como normalmente eles falam, que é mais curto, correto? Vamos continuar, repitam comigo. To go. To go. Como que se diz o verbo ir? Muito bem. To go. I go. He goes. You don't go. She doesn't go. Do they go? Does he go? Vamos lá mais uma vez. Como é que se diz eu vou? Ele vai. Você não vai. Ela não vai. Eles vão? Ele vai?
Muito bem, então aqui é o verbo to go na forma afirmativa, negativa e na forminha de pergunta, interrogativa, ok? Alguns exemplinhos dessas formas. Vamos lá repetir mais umas frases? I go downtown. I go home. I go to school. I go to church. I go to work. I go to the bank. I go to the park. I go to the restaurant. I go to the gas station. Muito bem, então vamos lá. Aqui eu tenho uma coisinha para explicar para vocês, ok? Sempre que vamos, vamos a algum lugar, vamos para algum lugar. Então, sempre que queremos indicar esse lugar ao qual estamos indo, temos que usar algumas palavrinhas, ok? Então, vejam lá no último bloquinho de exemplos. Vejam, coloquei até em vermelho. To the. Para quase 100% dos lugares que dizemos que vamos, colocaremos o to the. To the bank, to the park, to the restaurant, to the gas station, to the playground, to the movies, to the theater, ok? Para a maioria dos lugares. Porém, temos algumas exceções. Quais são essas exceções? Vejam lá no bloquinho do meio. School, church, work, usamos somente o to. Então, I go to school, I go to church e I go to work. E lá no primeiro bloquinho, são outras exceções que não usamos nada. Então, eu vou ao centro, I go downtown. Eu vou para casa, I go home. Tá? Então, para essas duas palavrinhas, entre o go e o lugar, nunca irá nada no meio. Então, prestem muita atenção nessa regrinha, porque ela é muito usada em inglês. Tem mais poucas exceções que usa-se somente o to. Porém, nas próximas aulas, conforme formos vendo outros lugares, mostrarei para vocês quais são, ok? Então, por enquanto, nessa aula de lugares, parte 1 e na próxima, que é a parte 2, atentem-se a isso. Home, downtown, não vai nada. School, church, work, somente vai o to. E todos os outros lugares usaremos o to the, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários que eu responderei a todas, ok? Vamos continuar, ver mais alguns exemplos. Repitam comigo. What time do you go to the mall? I go to the bank at 2 p.m. He likes to go to the club. My mother prefers to go to the theater. Vamos lá mais uma vez. What time do you go to the mall? I go to the bank at 2 p.m. He likes to go to the club. My mother prefers to go to the theater. Agora eu falo as frases em português e você repete em inglês. Como é que se diz? Que horas você vai ao shopping? Eu vou ao banco às 14 horas. Ele gosta de ir ao clube. Minha mãe prefere ir ao teatro. Vamos para a próxima. My sisters go to the playground on Sundays. I want to go downtown with my father.
She doesn't want to go to the farm. We don't like to go home early. Vamos lá mais uma vez. My sisters go to the playground on Sundays. I want to go downtown with my father. She doesn't want to go to the farm. We don't like to go home early. Agora eu digo em português e você continua falando em inglês. Minhas irmãs vão ao parquinho aos domingos. Eu quero ir ao centro com meu pai. Ela não quer ir à fazenda. Nós não gostamos de ir para casa cedo. Very good, muito bem. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa nova nessa aula. Também não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para nós.